Deus permite a pessoa ver que está mal, não para condená-la, para ela se posicionar, dizer, sabe de uma coisa? Eu não posso perder o controle. Eu vou ayunar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar minha vida em consagração. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa descontrolada. Deus me deu o espírito de poder, amor e domínio próprio. Então eu tenho que dominar meus impulsos. Eu tenho que dominar. Por quê? Porque se brota a raiz de amargura, eu não alcançarei o quê? A graça. Vamos para São Mateus capítulo 14, São Mateus capítulo 14, versículo 25. São Mateus 14, versículo 25, que diz assim, ó, mas a la quarta vigília de la noite, Jesus vino a eles andando sobre o mar. Aí paramos um momento, deixa dar a explicação para você deste versículo. A la quarta vigília de la noite é de 3 de la madrugada a las 6 de la manhã. A primeira vigília é de 6 de la tarde a 9 de la noite. A segunda de 9 a meia-noite. A terceira de meia-noite a las 3. Então Jesus vino ao encontro de los discípulos andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E o Senhor me ajudou a meditar e entender que Jesus vino andando sobre o mar para encontrar com seus discípulos. Não importa se a pessoa está em meio do mar de los problemas. Não importa se a pessoa está em meio de las olas, chamado problemas. Jesus vendrá caminhando sobre as olas, vendrá caminhando sobre o mar, ao encontro da pessoa para socorrerla, para ajudá-la. Não existe isso que, Jesus não pode chegar hasta a pessoa porque não tem um barco, porque não tem uma nave, não importa, Jesus caminha sobre as águas. Jesus, ele vem em meio do fogo e não se queima, o fogo não queima Jesus. O Senhor Jesus, ele apareceu em meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro do horno de fogo. E quando viu o rei, viu 4 homens aí adentro. Foram lançados 3, pero havia 4 homens que era Jesus. Então, independente do problema, Jesus vem ao encontro da pessoa. Se ela está em meio do fogo, se está em meio do mar, Jesus vem a seu encontro. Tenha isso bem claro. Jesus vem ao encontro da pessoa. Jesus vem a socorrer a seus discípulos. Jesus vem ao encontro de seus discípulos. Então, esta palavra Deus me deu na madrugada, eu compartilhei com os irmãos e senti meu coração na hora de compartilhar com você. Seja o problema que seja, creia, Jesus vendrá ao encontro de você, ao encontro de qualquer pessoa que crer em Ele, que decide ser discípulo dele. Ele vem ao encontro. O inimigo quer que a pessoa duda. O inimigo quer que a pessoa pense assim, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo. Ele bendice a outras pessoas, a mim não. Jesus bendice a você. Jesus bendice sim. A vezes a bendição não está sendo manifestada no mundo físico, mas está sendo manifestada no mundo espiritual. A vezes não está como queremos, mas está como Deus quer. Amém? Pensa desta maneira. A vezes a pessoa quer a cosecha de lo que ela pensa, pero Deus já está dando a vitória, está bendecendo como Ele já determinou. Pero bem, vamos agora para Hebreus, eu quero agora meditar com você nestes versículos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos a ler alguns versículos aqui muito importantes de Hebreus capítulo 12.
Antes de ler, eu quero falar isso com você. Há pessoas que elas perdem a bendição, não é porque Deus quer que ela viva sem a bendição. Não, Deus quer que todos vivam bendecidos. Todos, todos, todos. Pero para que a pessoa viva uma vida bendecida, ela tem que buscar. É como um exemplo, quem quer os problemas, busca problema. E às vezes há problema que nos busca sem nós buscar a eles. Pero a bendição de Deus, ela pertence a los hijos de Deus. Se você entende por la Bíblia que você tem direito de la bendição por lo que Jesus hizo na cruz, você pode pelear valentemente por esta bendição e você receberá. Você pode reivindicar, você pode clamar, que Deus te dará. Agora, se você disse, bueno, Jesus sofreu por mim, Jesus morreu por mim, pero eu creio que esta bendição não é para mim. Ela não vai manifestar, ela não manifestará, porque a pessoa não está creyendo. Quando você tem a revelação da palavra, que você tem direito, você tem que buscar esta bendição e crer em seu coração que é suja. É como se você tivesse uma plata em el banco e você tivesse um cheque para cambiar o cheque. É similar. No exemplo, eu vou colocar o cheque aí no banco e vou receber a plata. Por quê? Porque Deus já me deu o entendimento que sou a pessoa bendecida. Aqui em el versículo 14 de Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 14, diz assim, ó, seguid la paz com todos e la santidade, sem la qual nadie verá al Senhor. Vamos meditar nesses dois pontos. Seguid la paz com todos. Mira, la paz é uma señal que Deus está com nós. Amém? La paz. A pessoa que não sigue a paz com todos, mostra que ela não está bem com Deus. Ela não está bem com Deus. É uma señal que ela não está bem com Deus. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, a primeira palavra que ele falou para os discípulos, quando ele entrou dentro da casa, ele disse, paz seja a vosotros. Paz. E Jesus é o príncipe de paz. Príncipe de paz. Ele é o príncipe de paz. Então, é uma señal que a pessoa está com Deus. Vivir em paz com todos. A que mais disse? E a santidade. E a santidade, sem a qual nadie verá a Deus. A vezes, a pessoa recebe uma bendição, pero não consegue viver uma vida bendecida. E são duas coisas diferentes. Receber uma bendição e viver uma vida bendecida. Os pecadores receberam bendições de Jesus. Pecadores receberam bendição de Jesus, pero não viveram uma vida bendecida. Há uma grande diferença. Uma pessoa pode levar a bendição para sua casa e desfrutar da bendição por um momento. Outra coisa é ter a bendição em sua casa 24 horas. Ter a bendição com nós é o mais importante. Viver uma vida bendecida. Viver uma vida bendecida em tudo. Na área espiritual, emocional, profissional, sentimental, em todas as áreas. Pero pastor, como harei então para viver essa vida bendecida? Em paz com todos e em santidade. Porque sem a qual nadie verá a Deus. A santidade. A pessoa que não aborrece o pecado, que não se aleja do pecado, ela não conseguirá viver uma vida bendecida. É a verdade. É a verdade. Mira, Deus é santo. Ele é santo. Ele não é pecador, ele não é imundo, ele não é sucio, ele é santo. Então, para estar com ele, é necessário santidade.
É necessário. Pero pastor, as tentações vêm para alejar-nos de Deus. Pero uno tem que saber o que quer. Guardar seu coração, guardar sua mente. Não permitir a suciedade do mundo entrar no coração. Se separar para Deus. A palavra santo significa separado. Separado. A pessoa se separa para Deus. Um exemplo, já não quero mais mesclar-me com o que desagrada a Deus, porque eu decido andar em santidade, seguro que a bendição estará com esta pessoa. Entenderam ou não? Porque uma coisa, sou bendecido e depois, cadê? Perdona-me, onde está? Onde está a bendição? Se foi. Não, é ser bendecido e permanecer bendecido. Versículo 15. Mirais bem, não seja que alguno deje de alcançar a graça de quem? Mira que forte esta palavra. Não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorbe, e por ella muitos sejam contaminados. Lo que há de pessoas, irmãos, que permite brotar raiz de amargura é assustador, de verdade. Há pessoas que as permite brotar raiz de amargura, por coisas que não merecem nem a atenção, não merece nem ouvir o que o outro está dizendo. Pero pastor, e por que brota raiz de amargura? Porque não aprendeu a guardar o coração. Não aprendeu a guardar o coração. Brota raiz de amargura por causa do vecino, brota raiz de amargura por causa do ex-marido, ex-mulher, brota raiz de amargura por causa do filho que está desobedecendo, brota raiz de amargura por qualquer cosita. Mostra um descontrole espiritual. E quando manifesta descontrole espiritual, Deus permite a pessoa ver que ela está mal. Não para condená-la, para ela se posicionar, dizer, sabe de uma coisa? Eu não posso perder o controle. Eu vou ajunar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Eu vou colocar minha vida em consagração. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa descontrolada. Deus me deu o espírito de poder, amor e domínio próprio. Então, eu tenho que dominar meus impulsos. Eu tenho que dominar. Por quê? Porque se brota a raiz de amargura, eu não alcançarei o quê? A graça. Mira que disse, mirais bem, não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus. Que alguno deje de alcançar a graça de Deus. Sou salvo por la graça, pero se não alcança a graça, não é salvo. Deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura, os estorbe. A raiz de amargura estorbe, mano, não ajuda a nadie. Nos estorbe e por ella muitos sejam contaminados. Versículo seguinte. Não seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma sola comida vendeu sua primogenitura. Ele vendeu sua primogenitura por uma comida, por um prato de lenteja. Ele tinha hambre, pero ele deu mais valor, deu prioridade à comida que sua primogenitura, sua bendição. A pessoa que não sabe separar lo primeiro de lo segundo, de lo terceiro, se mete em problemas e hasta perde a bendição. Escute isso. A comida aqui, nós sabemos que foi um prato de lenteja, que Esaú anelou comer e vendeu sua primogenitura. A primogenitura era para sempre.
Jacob quedou bendecido para sempre, com a bendição que era de Esaú. Agora, a pessoa que não hace caso à palavra de Deus, que hace ela? Valora lo que é momentâneo. Um exemplo, não me importa. Não me importa, seja o que seja, eu quero isso, já está. Eu quero comer isso, já está. Eu quero tomar isso, já está. Eu vou com fulano e já está. E a pessoa se mete em coisas que são momentâneas e perde lo eterno. E perde a bendição. É o que falei. Uma coisa é a bendição, outra coisa é viver bendecido. Amém? Vivir bendecido. Tener Deus com a pessoa sempre. Tener Deus em todo o tempo. Não só em um momento. Esaú, ele queria llenar seu ventre e nada mais. E nada mais. Há coisas que são inegociáveis. Você tem coisas que são inegociáveis. Você não pode negociar. Você tem coisas que são inegociáveis. Pensa isso. Há coisas que você... isso aqui vou estar a regalar. Não serve. Pero há coisas que não. São inegociáveis. Amém? Entenderam? Inegociável. Você não pode negociar. Você não pode... vou negociar isso aqui por... Não, não, não. O que Deus te deu é inegociável. Sua salvação, sua paz, a bendição de hijo. O que Deus te deu, não negocie. Não haga um negócio com isso. Não haga um negócio. Um exemplo. Escute bem. Por um tempo em minha vida, predicando a palavra de Deus, me encantava predicar o Antigo Testamento. Por quê? Porque são histórias, coisas lindas. Então, eu meditava na palavra, Deus me dava na palavra, do Novo Testamento, explicando de Jesus, porque Jesus disse, id e predicai o evangelho, Jesus mandou. Jesus disse, id e predicai o evangelho. Então, Jesus mandou predicar o evangelho. O evangelho. Então, eu comecei a meditar na palavra. O que é o evangelho? Como predicar o evangelho? Escute isso com atenção. Então, em Antigo Testamento, eu leía uma história, a história era linda, que tem a introdução, o corpo e a conclusão. É fácil você predicar. E quem não entende e escute você predicar, vai dizer assim, uau, que predicador, hein? Que mensagem bonito. Que mensagem bonito. Se você não conectar essa mensagem com Jesus, ele é simplesmente o quê? Uma história. Uma história. E me acordo que fui a ser uma campanha de fé e milagros, e prediquei uma história do Antigo Testamento. E no momento da oração, não manifestou o poder para salvar, para curar, para liberar. E aí cruzou os cables. Espera um momento, o que passa? Essa campanha deveria ser uma campanha de muitos milagros, mas não vi milagros, não vi sinais. Alguns foram curados, mas algo está mal. Aí abri a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo disse, não me avergonzo del Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo el que crê. Leia cá. Porque não me avergonzo de quê? Del Evangelho. Não me avergonzo del Evangelho. Por quê? Porque é poder. Então, para que manifeste o poder de Deus, para salvar, liberar, curar, é necessário predicar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando eu prediquei na campanha, eu prediquei o quê? Eu prediquei uma história de um rei. Eu não conectei aquele mensagem com o Evangelho. Então, não houve o poder de quem? De Deus para salvação. Porque habla aqui para salvação. Para salvação. Aí eu disse, não.
eu tenho que predicar o evangelho. A gente necessita ouvir o evangelho, não na história bonita. Não na história bonita, para que alguém disse assim, o pastor, você predicou, que mensagem bonito. Não quero predicar mensagem bonito. Não fui enviado para predicar mensagem bonito. Jesus, ele disse assim, ide por todo o mundo e predicai o evangelho. Eu disse, não quero predicar mensagem bonito, para que pastor, mulheres, levitas, quedem contentes com a minha mensagem. Não. Eu não fui enviado para predicar mensagem bonito. Eu fui enviado para predicar o evangelho. Porque o evangelho, que hace o evangelho? Ele é o poder de Deus. O evangelho salva. Entenderam? O evangelho cura, salva, libera. O diabo não quer que seja predicado o evangelho. Ele não quer. Porque ele sabe que quando chega o evangelho, chega o poder. Aí está. De Gênesis a Apocalipse, habla de Jesus. Pero se você não tiver a direção de Jesus para ajudar a pessoa a entender, é simplesmente uma história. E a história não vai cambiar a vida da pessoa. Então, uno que quer ver sua família salva, uno que quer ver sua família aos pés de Cristo, predique o evangelho para eles. Lleve o evangelho para a casa. Ministre o evangelho. Ele é o poder para romper fortalezas, destruir jugo de Satanás. El evangelho. Amém? Então, Esaú, ele cambiou a primogenitura dele por um prato de comida. Ele não quis seguir a direção de Deus. Ele, me dá igual. Aí o versículo 17 diz assim, porque já sabeis que aún depois, deseando heredar a bendição, heredar a bendição, foi o que? Desechado, e não houve oportunidade para o arrependimento, aunque la procurou com quê? Com lágrimas. Um exemplo, eu sei que allá em Rosário, sábado, já sei, falta todavia para sábado, pero eu sei, estou seguro, que nesse sábado haverá milagros extraordinários. Por quê? Porque eu vou levar o mensagem que é o poder. Exato. Pero que convicção é essa? Não vou levar um mensagem para emocionar a gente. Com uma boa oratória. Negativo. Eu vou levar o evangelho que é o poder de Deus. E Satanás vai gritar, vai sair do povo e Deus será glorificado. Listo. E quando vou em outra campanha, dia 15 de agosto, irei a Bolívia, Santa Cruz de la Serra. Sabe o que vai suceder aí? Liberação, salvação, vai haver milagros, porque vou predicar o quê? O evangelho. Assim como você está escutando. E onde irei, eu irei com o evangelho de Jesus, e Jesus vai confirmar seu evangelho. Ele vai confirmar. Porque vamos com essa convicção, com essa certeza. E o diabo não resiste ao poder de Deus. Amém? Então, você tem o poder de Deus em sua vida. O poder de Deus que é o evangelho. Não negocie o evangelho. Não negocie o evangelho. O evangelho é o poder de Deus em você para a salvação, não só de você, sino também de sua família. E de todos os que você predicar. Se eles ouvirem o evangelho, eles serão salvos. Eles serão bendecidos. Se o evangelho permanecer na casa de uma pessoa, pode estar seguro, Deus vai convertir os que estão aí. Isso é claro. Porque o evangelho, irmãos, é a boa notícia que Jesus hizo por la humanidade. Porque Jesus hizo por todo o mundo. A bendição para todo o mundo. Pero nem todos querem ouvir o evangelho, querem a bendição do evangelho. Pero Jesus manda predicar o evangelho. Esaú deveria dizer a Jacob: não, eu não vou vender para ti minha primogenitura. ¿Por quê? Porque ela é minha bendição.
Não permita ter levadura em evangelho em sua casa, senão o evangelho é o poder de Deus. É como Jesus isso e ponto. E confia, e habla a Ele, e atue com Ele, e verá a glória de Deus em sua casa, em sua família, em seu trabalho. De verdade. De verdade. Eu estava lendo um livro de T.L. Osborne. T.L. Osborne, ele foi um predicador muito usado por Deus. Ele disse assim, por anos, eu prediquei, eu cantava, tocava piano, mas eu não via o poder de Deus. Eu fui para a Índia e queria predicar, a gente também debatia comigo, e eu quedei frustrado e regressei a Estados Unidos. Aí ele disse quando ele foi em uma campanha de milagros, que William Branham estava predicando. William Branham predicou o evangelho e em aquela mesma noite curou Naninha, que era sorda muda, não falava a Naninha. E ele T.L. Osborne quedou assustado, isso não pode ser. Aí foi outra campanha, Deus usou uma mulher, e a mulher foi usada por Deus. Aí ele começou a entender, eles predicam o evangelho. Eu vou predicar o mesmo evangelho. Aí quando ele decidiu, seu ministério cresceu. Aí Jesus apareceu para ele dentro de seu quarto, e aí ele disse que viu Jesus entrar, a porta estava cerrada, ele estava em consagração, Jesus entrou no quarto sem pisar no suelo. Jesus quedou falando com ele mais de uma hora. E Jesus dando instruções para ele. E uma das instruções foi, lê o evangelho, os 4 evangelhos, como se nunca houvesse leído. Ele começou a ler os 4 evangelhos. Aí ele entendeu. Jesus explicou para ele como Jesus isso, ele deveria ser. Aí ele decidiu ser como Jesus fazia. Eu vou falar como Jesus falava. Eu vou predicar como Jesus predicava. Eu vou ser como Jesus mandou a ser. Ele disse que em na cidade, ele invitou todos os que estavam enfermos, porque a igreja dele não tinha gente. Aí ele invitou, e os enfermos vieram. Aí quando os enfermos vieram, ele anunciou o evangelho do Senhor. Aí ele começou a ser como Jesus disse, e colocou as mãos sobre os enfermos. E Deus curou a gente. Aí seu ministério explotou. Cresceu de maneira gloriosa. Por quê? Porque ele ministrou o evangelho do Senhor. É inegociável o evangelho. O evangelho é inegociável. Há uns que põem levadura. Não pode. O evangelho tem que ser predicado como ele é. O que Jesus hizo na cruz, ele substituiu você. Ele foi nosso substituto, ele substituiu nós outros. Ele morreu em nosso lugar. A paga do pecado é, ele morreu. Ele pagou o preço do pecado. Por quê? Porque só Jesus poderia morrer e ressuscitar. Então ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. Se você pagasse por seu pecado, você morreria e não conseguiria ressuscitar. Jesus não. Jesus ele pagou o preço de nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. Entendiste não? Porque ele disse, nada tem maior amor que este, de dar sua vida por seus amigos. Então ele deu a vida. Ele disse, eu tenho o poder de dar e de tomar. Ele tem o poder, ele tinha o poder, ele tem o poder. Ele habla isso em São Juan. E eu tenho o poder de dar minha vida e de tomar a vida. Mira que forte. Então ele morreu. Jesus morreu para que tenhamos vida. Mira que tremendo, ele morreu para que tenhamos vida, irmãos. Ele disse, ponga esse versículo na pantalla, nada tem maior amor que este, de dar sua vida por seus amigos. E eu tenho o poder de dar minha vida e de quitar, de tomar outra vez ela. Então ele morreu, foi à cruz sabendo, vou morrer. Quando ele estava em Getsemani, ele chorou. Jesus chorou, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele seria esculpido, sabia que seria açotado, pero todo foi por nós outros. Foi por você, foi por mim, foi por a humanidade. Ele suportou toda a carga, toda a pressão maligna sobre ele, para que seamos livres. Graças, Senhor Jesus. Nada tem maior amor que este,
que uno ponga sua vida por seus amigos. Ele puso a vida dele por nós outros. Ele puso a vida dele por você. Deixe esse evangelho genuíno fluir em você. Jesus colocou a vida dele por mim, para que eu tenha vida. Jesus se enfermou para que eu tenha saúde. Então eu vou lutar contra essa enfermidade. Eu vou lutar contra esse dolor. Creia desta maneira e dá-lhe com todo. Repreende de verdade, salga de meu corpo dolência, salga de meu corpo enfermidade, tu não me pertence, e verás a glória de Deus. Mas não pode ser hoje e já amanhã desanimar, não, tem que ser firme, porque está escrito, resistir o diabo e ele huirá de vós. Tem que resistir com o evangelho, resistir com o evangelho, resistir hablando a palavra. Um exemplo, há pessoas que não sabem o que significa meditar na palavra. Você ensina, medita. É assim, meditar. Ok, meditar. Meditar é você pensar em la palavra, sussurrar, hablar bajito. E depois que enraiza em seu espírito, você habla bajito, aí você proclama ela com fé, com força, e vê resultado. São 3 processos. Porque um exemplo, na Bíblia, em Salmo está escrito, que minha língua é como uma pluma de um bom escritor. Então, sua língua é como uma pluma. Quando você habla a palavra de Deus, você está escrevendo na tábua de seu coração, a palavra. Você tem que falar. A palavra tem que ser hablada por nossa boca. Me explica ou não? A palavra de Deus. Eu estou curado por las llagas de Jesus. Pero tem o dolor. Eu estou curado. Eu estou sano. Você declara a palavra. Aunque está o dolor, pero estou sano. Estou livre. Senhor, eu não aceito isso. Você está resistindo ao mal. O mal não vai aguentar, ele vai huir. Resista ao mal. Resista. Mira, hasta o final. Firme hasta sua vitória. Pero pastor, não ponga pero. Ponga o evangelho. Ponga o evangelho de verdade, o evangelho de Cristo. Jesus morreu por mim, para que eu tenha vida eterna. E a vida eterna é a vida de Jesus. Você sabia disso? A vida eterna é a vida de Jesus. É a vida dele. Você está em ele e ele em você. A vida dele. Aí você determina, eu tenho a vida de Jesus. Jesus se enfermou, ele levou minhas enfermidades, eu não tenho que levar. Se ele levou as minhas, então essa enfermidade que está em meu corpo não é minha, é do diabo, tem que sair. Tem que sair. Aí você dá-lhe mesmo, santo Deus, o evangelho não pode ser anulado, ele está sendo proclamado, ele está em mim, e ele vai ser a obra, porque ele é o poder de quem? De Deus. Leia uma vez mais, Romanos 1:16. Ponga aqui, Romanos 1:16. Porque não me avergonzo, porque és o quê? Porque és poder de Deus para salvação a todo aquele que crê. Al judeu primeiramente e também al grego. É poder de Deus. Repita comigo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação significa cura, liberação. A palavra salvação, o significado da palavra salvação, significa cura, liberação, prosperidade. Tem irmão, uma cobertura general. Uma pessoa que é salva, ela já tem tudo. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ela dizia, se tão somente tocar em seu manto, serei salva. Ela não disse serei curada, é serei salva. Salva. E quando ela tocou, ela foi o quê? Salva. E foi curada, bendecida. Mira cá. Porque descia dentro de si, se tocare solamente, serei o quê? Serei salva. Pero ela não estava enferma?
estava enferma. Pero ela não disse serei curada. Serei? El evangelho é o poder de Deus para salvação. Ah, meu filho necessita ser livre do vício. Ele necessita ser salvo. Se ele é salvo, se ele recebe a salvação, ele será o quê? Livre. Será livre. Se entra a salvação em ele, entrará a libertad. Vai entrar a libertad em ele. Ah, pero é desta maneira como estão agindo. Uma pessoa salva recebe a cura. Deus cura ela. Deus libera ela. Ela é salva. Ela é liberada da potestade de las tinieblas. Entendiste? Uma pessoa salva. Imagina que uma pessoa está em peligro. Você salva ela. Ela é livre do peligro, ou não? Então é similar. É similar. A pessoa que está oprimida por el diabo está enfermando ela. Quando é salva, é livre da opressão. Então o mal tem que parar. Tem que desaparecer. Irmãos, o evangelho é hermoso. E lo lindo quando você decide assim, agora eu vou estudar sobre o evangelho. Vou aprender mesmo, vou ler a Bíblia como o livro mais interessante de minha vida. Então, ele passa a ser mais interessante para você do que você imagina. Aí te dá um desejo de ler, de aprender. Você está querendo dormir, mas você quer também ler. Ou seja, eu quero dormir, mas eu quero ler também. E você vai aprendendo. E nada te enganará. Se aparecer um falso pastor, ele nunca te enganará. Por quê? Porque você conhece a verdade e a verdade te faz livre. Entenderam ou não? Você agarra a Bíblia, eu vou aprender aqui. O diabo vai lançar sonho para que você tenha sonho. Você tem que lutar contra o sonho. E repreender Satanás, larga-te, desapareça. Tu não me impedirá de ler a Bíblia. Você lê de verdade e medita, pensa, habla e verás. As coisas cambiam. Amém?